a ideia é focar no gerenciamento de um ambiente. Para vocês terem uma ideia do porquê que isso é importante, vocês têm que levar em conta que hoje, numa plataforma, você tem vários produtos. Então, essa transparência, esse PPT que vocês estão vendo aí, é a linha de produtos Microsoft no ano de 2009. 2010 já entraram vários produtos novos, né? Na verdade, a atualização desses que estão aí. Mas dá para vocês terem uma ideia de como gerenciar um ambiente hoje é complicado. Então, por aí dá para vocês terem uma ideia de como gerenciar hoje um ambiente é complexo. Por quê? Você tem, pelo menos, hoje, só o portfólio de produtos da Microsoft é de 130 produtos. Então, para quem não conhece, por exemplo, a Microsoft faz desde mouse, que é a linha de hardware, o portfólio de hardware, até os antivírus, que é a linha Forefront. E a linha TMG e ISA, que é a linha de firewalls. Então, a linha de produtos se tornou muito grande. Se vocês pegarem IBM, por exemplo, não achem que é diferente. A IBM parou de fabricar hardware, vendeu para a Lenovo. Mas ela ainda fabrica, por exemplo, Lotus Notes, ela ainda é a dona, ela comprou alguns ERPs e é o dono deles e assim por diante. A Oracle também está crescendo muito. Com a compra da Sun, ela é dona hoje do Java, ela é dona do OpenOffice, ela é dona do próprio VirtualBox que a gente usa para fazer virtualização. A Oracle já era dona do Oracle, ela é dona do PeopleSoft e assim por diante. Qual que é o problema que nós temos com isso? Imaginem se vocês estiverem numa grande empresa, conseguirem gerenciar um ambiente onde vocês têm servidores Windows, máquinas com XP, Windows 7 ou Vista ou Linux, servidores Linux também, servidores da Cisco, roteador da Cisco, roteador da Huawei e assim por diante. Qual que vai ser o problema que vocês vão se deparar? Vocês vão se deparar em um determinado momento com um problema que vocês não conhecem todos os produtos. Então, por exemplo, quem aqui é de Linux? Como é que você faz para saber os erros que o Linux gerou? Alguém vai lembrar. Vai olhar o syslog. E no Windows? Você vai olhar o Event Viewer, não é assim? E quem sabe fazer isso numa máquina Spark? Aí ninguém vai saber, né? Spark também é um tipo desse syslog, porque Spark é baseado em Linux, é o Solaris, que é uma versão de Unix. E o Linux, na verdade, nasceu do Unix. Mas notaram como vai ficando complicado você gerenciar ambientes? Então, qual que é a ideia de produtos como o System Center? É fazer todo esse gerenciamento de forma integrada. Então, a gente vai falar um pouco do que é a família System Center. Eu vou mostrar para vocês dois dos produtos que são os principais, que é o Configuration Manager e o Operations Manager. Depois eu vou falar para vocês um pouco sobre as certificações, por que existem e para quem. E no final eu vou passar para vocês alguns links para vocês olharem, tá? Então vamos lá. Família System Center. O primeiro deles é o Configuration Manager. O que ele vai permitir que vocês façam? Instalar software. Ele vai permitir que vocês instalem sistema operacional. Vou dar um exemplo para vocês do que o Configuration Manager faz, que pouca gente conhece. Inventário de hardware, isso aí você tem até programas gratuitos. Mas, por exemplo, imagine que vocês têm uma máquina com Windows XP. Aí você quer migrar essa máquina para o Windows 7 ou Vista, por exemplo. Ou a máquina está com uma versão antiga de outro sistema operacional que você quer migrar. O que o System Center Configuration consegue fazer? Ele copia o perfil do usuário, do servidor, faz a imagem com Ghost de outra máquina que você tenha, baixa isso na máquina que você quer atualizar, depois que ele termina de fazer a imagem, ele traz de volta o perfil. Então aí dá para vocês terem uma ideia. Para vocês pensarem, a Alcoa migrou 5.000 máquinas em menos de 3 dias, tudo automático, sem o usuário ter interação. O System Center ele trabalha em cima de wall, que é o Wake Up Online. O Wake Up Online eu vou mostrar para vocês depois como é que funciona. Mas ele liga as máquinas sozinho à noite para fazer atualizações. Então, dá para vocês notarem que produtos como esse não é como vocês pensam que é gerenciar um ambiente muitas vezes. Ah, eu chego lá no usuário, vou lá e instalo um programinha. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de ambientes onde as máquinas estão todas ligadas, o sistema liga todo sozinho, atualiza e desliga as máquinas sozinho. Se tiver que atualizar um software, o usuário começa um dia no XP, desliga a máquina dele à noite, quando ele liga no outro dia a máquina é Windows 7. Tá? A mesma coisa não dá para fazer com Linux, porque Linux para criar imagens são softwares, não Microsoft. Mas daria para fazer o mesmo sistema também. Esse é o System Center Configuration. O Operations Manager é suporte.
Talvez vocês já tenham visto isso em revistas, né? É mais bonito de ver em foto do que ver na vida real. Mas talvez quem aqui já viu o Centro de Operações do Itaú, ali na Avenida do Estado, o CCO, lá no CCO eles têm uma foto, talvez vocês já tenham visto isso em outros ambientes de data center, onde eles têm um monte de telas, parece aquelas salas de controle da NASA, né? Quando a gente vê em filmes. São vários telões na parede e um monte de gente sentada em mesas. A Tivit tem um centro desses também, para controlar o data center dela. Para vocês terem uma ideia de como isso é avançado, produtos como esses são avançados, se der um erro num Linux, ele controla não só Microsoft, controla qualquer coisa. Se der um erro, por exemplo, em um servidor, ele te manda um e-mail te avisando, te diz quantas vezes isso já aconteceu, o que foi feito para resolver das outras vezes, e se na última vez que aconteceu, o administrador gerou um script para resolver o problema, ele já roda o script e te avisa se deu certo ou não. Tudo sem a interação do usuário. Então, por isso que quando você vê, por exemplo, vocês talvez já tenham trabalhado com IS, e muitos reclamam que o IS tem que reiniciar de vez em quando porque ele fica lento. Pô, o Itaú é totalmente Microsoft. Fora o que eles têm de mainframe para banco de dados, todo o Itaú é Microsoft. Como é que eles não ficam reiniciando o IS toda hora? Porque o System Center faz isso para eles. Quando dá um problema na máquina, ele desliga a máquina ou atualiza a máquina para depois ligar tudo de novo. Aí dá para vocês terem uma ideia de por que um produto como esse, de uma empresa grande, é essencial. Você não vai precisar, por exemplo, se você tiver 20 servidores, você não vai ter a necessidade de ficar indo um por um. Ele vai te avisar o problema, vai te mandar aviso, vai tentar resolver o problema para você. Ele pega na internet que knowledge bases. Então, para o erro no DHCP, ele baixa do site da Microsoft o knowledge base daquele erro específico, te manda um e-mail te dizendo qual que é a solução para aquele erro. Tá? Isso é bem interessante, funciona para qualquer sistema operacional. Tá? Outro produto é o Data Protection Manager, que é o DPM, é backup. É um programa para fazer backup. Aí você fala, backup eu faço pelo Windows. Tá bom, vai fazer backup de 50 servidores, não sei. Né? Fica indo em um por um para ver que hora que você vai sair da empresa. Né? Você vai viver a sua vida fazendo backup. Esses produtos automatizam backup. Talvez vocês conheçam concorrentes como ArcServer, Backup Exec. Essa é a ideia. Eles automatizam backups em grupo. Eles trabalham com robô de fitas. Então imagina aqueles grandes data centers com milhares de fitas numa parede e um robô que vai lá, pega uma fita, põe a fita no tape, põe a fita no leitor e grava o backup. É isso que o System Center faz. Ele gerencia robôs de fitas, gerencia backups. Tá? Depois, System Center Virtual Machine, o próprio nome já diz, é para gerenciar máquinas virtuais. É um produto da Microsoft que ultimamente a gente fala mais. Por quê? Virtualização virou a palavra da hora. Né, é o grande chavão do mercado hoje, é virtualização, consolidação, e o que o VMM faz é trabalhar com gerenciamento. Só para vocês terem uma ideia de como um produto desse funciona. Imagina que vocês tenham 2 servidores grandes e cada um tem um Hyper-V, ou pode ser VMware Workstation. VMware Workstation não, né? VMware ESX, que é o Professional. Digamos que as duas máquinas têm Hyper-V ou VMware. Se um servidor está desocupado e o outro servidor está lento porque ele está com muitas máquinas virtuais, o VMM automaticamente tira uma máquina virtual daqui e joga no outro. Aí você pensa, mas quando isso acontecer, o usuário vai notar e vai cair. Aí que está o segredo dele, o usuário não cai. Ele consegue fazer essa migração de máquina virtual que está em um server para outro server físico sem que o usuário note. Se vocês mandarem e-mail, eu mando para vocês um vídeo que a Microsoft tem, onde eles colocaram um filme para passar numa máquina virtual. E eles fazem esse processo que é chamado de Live Migration. E eles trocam de um servidor para o outro. A única coisa que o usuário nota no filme é que ele dá uma piscada. Só isso. É o momento em que se trocou de máquina. Tá? Então é bem interessante um produto como esse também. E o último é o Service Manager. Vocês aqui em faculdade ouvem muito. ITIL, COBIT 20.000, COBIT, ISO 20.000, ISO 27001 e assim por diante. É um monte de siglas teóricas que não tem produto e não tem exemplo. Já notaram isso? Quando alguém chega para vocês e fala, legal, vamos falar sobre ITIL. ITIL é formado por 5 livros, o primeiro livro é não sei o que, o outro é gerência de mudança, o outro é release manager. Alguém já mostrou para vocês um documento que se use? Normalmente não, né? Fica sempre na teoria.
O que é o Service Manager? É um produto para gerenciar item. Então, quando vocês, por exemplo, eu esqueci um. Quando esse cara aqui gera alertas, lembra que eu comentei com vocês que esse cara gera alertas? Acontece um erro na máquina e ele te avisa? Isso automaticamente vira um chamado no Service Manager. Então, toda aquela história que você conhece de gerenciamento de mudanças, toda aquela parte teórica, ele faz tudo sozinho. Ou seja, aconteceu um problema no servidor, ele já faz a Gmood para você. E se ele resolver o problema, ele gera a Gmood, gera a solução do problema, gera o knowledge base do que aconteceu sozinho. Ou seja, automatizou toda aquela teoria que vocês conhecem de ITIL. Tá? O que é uma coisa muito boa hoje, porque a maior parte do pessoal que conhece ITIL ainda é muito teórico. Ainda é bem teórico, o pessoal conhece ITIL até por estar sendo implementado mais agora. Então vamos lá. Vamos começar falando então sobre alguns dados que têm a ver com todas as famílias de produtos da Microsoft. Primeiro que todos eles trabalham server e cliente, que é chamado de agente. O que significa isso? Todos esses produtos que eu estou mostrando para vocês de monitoração instalam um programinha na máquina do usuário. É esse programinha que vai interagir com o servidor. Outra coisa é que eles trabalham com relatórios no SQL. Então, por exemplo, eu consigo gerar para você um relatório de quantas vezes uma máquina foi desligada, quantas vezes ela foi atualizada, tudo pelo SQL Server. E eu também consigo, por exemplo, integrar dados em repositórios. Apesar de que existe um problema na família System Center atual, que um produto não troca dados com o outro. Então, por exemplo, se o Configuration Manager vê que um servidor está com um problema, ele se integra com o Service Manager, mas ele não se integra com o Configuration Manager para avisar que houve aquele problema. Os produtos são individualizados, tá? O único que se integra com o outro é o Service Manager. Os outros 4 produtos que eu mostrei para vocês, cada um trabalha independente, tá? A ideia é exatamente você não ter que comprar todos, né? O princípio seria esse. Oi? Hã? Não, a ideia é exatamente não ter que comprar todos, porque, por exemplo, se você comprasse o Operations Manager para poder ter o Configuration Manager, você vai ter que ter um produto para gerenciar seu ambiente e um outro produto para gerar monitorações e, às vezes, para monitorar seus ativos. Ou, por exemplo, às vezes você não vai usar o Configuration Manager, você vai usar o SASI, que é livre, mas o SASI não monitora, ele só gerencia. Aí você vai ter que usar o Operations Manager da Microsoft para fazer a parte de monitoração. Então, por causa disso que os produtos não se integram. Porque, na verdade, você tem concorrentes no mercado, então não dá para esquecer, né? Vamos falar, então, do Configuration Manager primeiro. Deixa eu colocar aqui.